Então, quando eu vou caracterizar, por exemplo, um carro, tá? Um carro é um corpo pequeno ou é um corpo grande? Eu caracterizo o carro como uma partícula, coisinha pequena, ou como um corpo extenso, coisa grande. E aí, isso se enquadra da seguinte forma: partícula é quando as dimensões de um corpo elas podem ser desprezadas. Ou seja, não me importa o tamanho dele, porque ele é tão pequenininho que eu desprezo o tamanho dele. Porém, eu nunca vou desprezar a sua massa, tá certo? Eu posso desprezar o seu tamanho, mas não posso desprezar a sua massa. Por exemplo, um elétron, um átomo, é uma coisa muito, muito pequena que compõe o nosso corpo, compõe todos os corpos. E é desprezível o tamanho deles, mas eles têm massa, e a massa deles é importante e eu não posso desprezar isso. Um carro, ele é um corpo de massas, de dimensões desprezíveis ou não? E aí nós dizemos na física, sempre nós dizemos o seguinte: tudo depende do referencial, não é assim? Você é feio ou você é bonito? Você é feia ou você é bonita? Aí você vai dizer, sou bonito. Eu vou dizer o seguinte: depende da situação. Né? Tem dia que você acorda feliz da vida, você fala, eu tô lindo. Tem dia que você tá o cão virado, né? E eu tô feio. Para minha mãe, eu sou lindo, né? Mas quando você vai naquela festa chique que você não é acostumado a ir, que você tem que alugar uma roupa, aquela roupa que você não tem, e quando você chega lá, rapaz, você se sente. Eu me sapo, eu tô feio demais aqui. Hoje minha nota de 0 a 10 tá 3,5, né? Para qualidade aqui tá top. Olha como esses homens são o povo bonito, né? E você já começa, meu Deus do céu. Aí tem outras festas que você vai, que ele sabe, aqui eu sou o mais bonito da festa. Então, tudo depende do referencial. Você é alto ou você é baixo? Você é alta ou você é baixa? Perto da minha mãe eu sou alto, perto da minha esposa eu sou alto. Mas perto de alguns amigos eu já sou mais baixo. Então, tudo depende do referencial, tá certo? Então, um carro, ele pode ser um corpo extenso quando ele está ao seu lado, né? Você, do lado de um carro, esse carro, ele é bem grandão. É assim, ó, tá aqui o carro. O carro, ele é bem grandão do seu lado. Ele é um corpo extenso. Mas se eu disser o seguinte, a BR-101, que corta todo o Brasil, nasce lá em Touros e vai até Rio Grande do Sul, se não me engano. Se eu botar um carro, se eu disser, eu vou viajar de carro, a BR-101 todinha, saindo de Touros até o Rio Grande do Sul, o meu carro aqui nessa estrada, as dimensões, os tamanhos do meu carro nessa estrada, olhando de cima, olhando para o mapa do Brasil, digamos que eu tenho um satélite olhando para o mapa do Brasil, para o Brasil nesse momento. Um carro naquela estrada faz diferença? O tamanho daquele um carro naquela estrada gigantesca faz diferença? Se esse carro é do tamanho de um caminhão, se esse carro é do tamanho de uma moto, de uma bicicleta, se esse carro é para 5, 10 pessoas, não importa. O tamanho dele para essa dimensão toda da estrada que corta o Brasil inteiro, o tamanho desse carro é desprezível. Então, para essa situação, ele passa a ser um ponto material ou uma partícula. Tá? O nome pode ser partícula ou ponto material. Tá bom? Então, outros exemplos aqui. Ó. Agora, quando eu vou botar esse carro na garagem, ou quando esse carro está do seu lado, as dimensões dele, ó, são bem grandes em relação, por exemplo, a essa garagem. Então, não posso dizer que ele é um pontinho, né? Por exemplo, se eu faço assim, ó, tá aqui a minha casa, tá? A sala da minha casa, tá aqui. Eu estou aqui, ó, na sala da minha casa. O meu tamanho para a sala da minha casa é considerável? É, porque eu sou grande perante a sala da minha casa. Minhas dimensões são consideráveis. Então, eu sou um corpo extenso para o meu sofá, por exemplo. Para a minha sala, eu sou um corpo extenso. Agora, se eu pego aqui, ó, tá aqui a cidade de Natal. Tá aqui a cidade do Natal. E tá aqui você.
Tá aí a sua casa, em algum canto desse mapa. Tá aí você. Você, para o tamanho da cidade de Natal todinha, faz diferença o seu tamanho? Não faz diferença. Então, para a cidade de Natal, você é uma partícula. Já para o seu sofá, para a sua rede, para a sua sala, para a sua cama, você é um corpo extenso. Tudo bem? Fica claro essa diferença entre partícula e corpo extenso? Pessoal, por favor. Sim, sim. Sim, professor. Beleza. Então, você pode ser uma partícula e você pode ser um corpo extenso, dependendo da situação, tá? Então, aqui, ó. Essa formiga, para formiga em relação ao elefante, ela é um corpo, ela é um ponto material, ela é uma partícula, ela é um pontinho. Esse elefante vai olhar, vai ter um pontinho ali embaixo. Não importa se essa formiga ela é uma formiga maior, se ela é uma formigazinha, bem pequenininha, aquelas formigas de açúcar, ou se ela é aquelas tanajura. Esse elefante tá nem aí, é um pontinho de qualquer forma. Agora, o elefante para essa formiga, ele já é um corpo extenso, ele é grande, as dimensões dele são enormes perto dessa formiga. O elefante em relação à formiga. O referencial sendo a formiga, né? Agora, quando eu pego o elefante em relação ao planeta Terra, ele é uma partícula, ele é um ponto material. Porque para a Terra, as dimensões desse elefante são desprezíveis. O elefante é tão pequenininho que não faz diferença para a Terra. A massa dele também é muito pequenininha perto da massa da Terra. Agora, vocês sabem que tem alguns monumentos que têm umas dimensões consideráveis, como, por exemplo, a Muralha da China. Ela é bem grande. Dizem que dá para ver ela do espaço. Então, a Muralha da China, por ser tão grande, eu não posso considerar ela como sendo um ponto material para a Terra. Aí ela já se enquadra como sendo um corpo extenso. O Sol para a Terra é um corpo extenso. O Sol é gigantesco para a Terra, tá? Já a Terra para o Sol, né? A Terra em relação ao Sol é uma partícula, é um pontinho bem pequenininho, né? Não faz diferença o tamanho da Terra em relação ao Sol. O Sol é gigantesco, tá, gente? Aqui, ó, a xícara para o bule para a xícara, eles são corpos extensos, tá? Um em relação ao outro são corpos extensos. Ok, né? Essa primeira parte. Aí aqui nós entramos em um outro conceitozinho, que é o conceito de movimento e repouso, que é bem interessante e pode trazer algumas curiosidades e algumas confusões no seu juízo. Mesma coisa, tá? Depende do referencial. É sempre em relação a quem? Em relação ao quê? Eu estou em movimento ou em repouso? Para vocês, o que vocês acham nesse momento? Se eu disser assim, nesse momento, eu estou em repouso ou eu estou em movimento? Aí é o conceito. Acho que depende, né, da situação. Sempre você, tá vendo? Que sempre você vai dizer, depende, professor, né? Aí você pode dizer assim, em relação ao quê? Em relação a quem? Sempre tem isso, né? Em relação ao quê? Então, eu posso estar em repouso em relação a uma coisa e em movimento em relação a outra, tá bom? Então, esses conceitos, eles são relativos, ou seja, sempre dependem do referencial, e recíprocos, ou seja, recíprocos. Se eu estou em repouso em relação a você, obrigatoriamente você também está em repouso em relação a mim, tá bom? Preste atenção. Esses conceitos são recíprocos. Se eu estou em movimento em relação a você, você também está em movimento em relação a mim, obrigatoriamente, tá bom? Então, vamos lá. Os corpos, eles estão em repouso quando a distância entre eles não varia. Um corpo está em repouso quando a distância entre eles
Não varia. Um corpo está em movimento quando a distância entre ele e o referencial estiver variando, tá? Importante. Não é estar com velocidade, é estar variando as distâncias, tá certo? Ou não. E por último, não existe movimento ou repouso absoluto. O que significa isso? Não existe ninguém no universo que você diga assim, olha, essa coisa ela está em repouso em relação a todas as outras coisas do mundo, do universo. Não existe. Sempre você vai ter alguma coisa em relação a qual ele está em repouso e ele está em movimento, tá? Ele nunca está em repouso absoluto ou em movimento absoluto. Ou seja, eu estou em movimento em relação a todas as coisas do universo. Ou eu estou em repouso em relação a todas as coisas do universo, tá? Não existe isso. Se eu me levantar e começar a andar na minha casa, eu olho para vocês, né? Meu computador, que vocês estão sendo representados aqui pelo meu computador, eu passo andando pela minha casa e olho para vocês, né? Ou seja, para o meu computador. Eu, em relação ao meu computador, eu estou em repouso ou eu estou em movimento? Movimento. Eu, em relação ao meu computador, estou em movimento. E o meu computador, em relação a mim? Em repouso, que ele está lá no canto dele quer. Eu acho que é, né? Aí eu vou voltar ao que eu disse. Ó. Esses conceitos, eles são recíprocos, tá? Vamos lá. Eu estou me movimentando em relação ao computador. Isso é fato, né? Você vê que eu estou me movimentando. Então, o computador pode dizer assim. Raoni está se movimentando em relação a mim. Beleza? Mas, vamos ver por outro lado. Eu estou andando, mas eu posso passar, olhar para trás e eu vou ver que o meu computador está se afastando de mim. Ou eu estou chegando e eu estou vendo que o meu computador está se aproximando de mim. Então, a distância está variando, ou para mais ou para menos. Logo, eu posso afirmar que o meu computador está em movimento em relação a mim. Se eu estou em movimento em relação a ele, ele está em movimento em relação a mim. Obrigatoriamente. Professor, é verdade. Aí, deixa eu dar outros exemplos para isso ficar mais claro, tá? Quando você olha para o céu, antigamente, acreditava-se que o Sol era o centro do universo. Esse modelo esse modelo planetário, né? Era chamado de modelo, que a Terra era o centro do universo. Esse modelo era chamado de geocêntrico. A Terra é o centro do universo. Tem gente que acha que é o centro do universo, né? E aí nós vemos que é egocêntrico, né? Egocentrismo. Você acha que o mundo gira em torno de você. Sempre tem essa pessoa, né? Pois bem, achava-se que a Terra estava no centro e não o Sol. Mas veja só, como passou quase 2.000 anos para conseguir derrubar essa ideia de geocentrismo. Primeiro porque a Igreja Católica ela aceitou essa ideia como correta. E aí a Igreja Católica ela era muito poderosa naquela época, ela era quem mandava nas coisas, em tudo, né? Então, era difícil ir contra a Igreja Católica e derrubar essa teoria de que a Terra era o centro do universo. Era muito difícil. E eu posso dizer de uma forma, um exemplo para vocês entenderem como é difícil derrubar isso. Se você chegar para uma pessoa que não tem estudo e disser para ele, você acha que é a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Sem conhecimento científico nenhum, ele vai olhar para o céu e vai dizer o quê? O que é que ele vê durante o dia inteiro dele? Ele vê o Sol passando no céu. Ele vê o Sol nascendo aqui, se pondo aqui. Então ele vê que todos os dias o Sol gira em torno da Terra. E é difícil você tentar provar ele o contrário. É difícil.
você mostrar para ele que, na verdade, é o contrário. Como? Como é que você vai provar para ele que não é o Sol que está se movendo? Então, eu digo assim, a Terra se move em relação ao Sol. Se move. A Terra se move em relação ao Sol. Mas o Sol também se move em relação à Terra. Esses conceitos são recíprocos. E um exemplo para você entender que o Sol se move em relação à Terra é que você vê o Sol saindo de uma ponta e se pondo em outra. A distância entre eles está sempre variando. Então, é correto você dizer que o Sol está se movendo em relação à Terra. Nesse conceito de movimento e repouso. Tem um professor meu, um ex-professor meu, só um minuto. Tem um ex-professor meu da universidade que ele trabalhava na parte de sismologia. Né? Sismologia é a parte dos abalos sísmicos, né? Então, vocês sabem que, devem saber que em João Câmara tem uma falha, né? E aí, de vez em quando, ocorrem alguns abalos sísmicos em João Câmara. Que as placas, elas tentam se encaixar, né? Tentam se acomodar. Né? Então, tem uma rachadura lá em João Câmara, e quando as placas estão aqui, ó, roçando uma na outra, causam os tremores de terra. E aí, na UFRN, tem um laboratório de sismologia e eles ficam analisando e esse laboratório registra coisas do Brasil quase todo, não só daqui. Mas aí eles vão instalar um equipamento lá em João Câmara, próximo à cidade de João Câmara, para verificar esse tremor de terra. Então, no interiorzinho lá, sozinho, instalando lá um negócio, tinha um terreno da UFRN, e ele lá instalando a maquininha, botou a casinha, botou a maquininha. Aí da festa chegou um senhor num cavalo, né? Um senhorzinho, aí ele, rapaz, um cavalo para conversar. Aí o cara disse, bom dia, amigo, bom dia. Tá fazendo o que aí? Ele disse, é professor da UFRN, eu sou professor da UFRN, da universidade. Sim. Aí a gente estou instalando aqui um equipamento de abalo sísmico. Quando dá o tremor de terra de João Câmara, aí vai registrar aqui, vai jogar lá para a UFRN, a gente vai saber onde foi que aconteceu, a intensidade, se fez alguma coisa, se não fez nada. E o velho só escutando, né, velho? Rapaz, mas aqui não tem tremor de terra, não. Aí, não, senhor, eu sei que não tem, o senhor não sente, mas é um abalo que dá até em Natal. Então, lá em Natal a gente consegue registrar e blá. Aí o velhinho disse, olha, aqui não tem terremoto não, mas se a partir de hoje começar a ter, a culpa vai ser sua. Aí ele pegou os equipamentos e pegou o beco. Para vocês entenderem como é difícil você conseguir explicar determinadas situações, né? Ele foi embora, não voltou mais não. Tiveram que instalar o equipamento em outro local. Então, a Terra ela gira em torno do Sol, você sabe disso. Então, eu digo que a Terra está se movimentando em torno do Sol, mas eu também posso afirmar que o Sol está se movimentando em relação à Terra, porque são conceitos recíprocos, tá certo? Então, aqui, ó, esse carinha, ó, esse homem aqui, ele está em repouso em relação a essa mulher. Da mesma forma que essa mulher está em repouso em relação a esse homem. Esse homem, em relação ao ônibus, ele está em repouso, porque ele está paradinho dentro do ônibus. A distância entre ele e o ônibus não está variando. O ônibus, mesmo se movendo em relação ao homem, também está parado, também está em repouso. O ônibus ele está se movendo, por exemplo, em relação a esse carinha de roxo aqui do lado de fora. Ele está se movendo em relação ao carinha de roxo e o carinha de roxo também está se movendo em relação ao ônibus. Eles estão se aproximando um do outro. Mas o ônibus em relação a esse homem aqui está em repouso. Esse homem em relação ao ônibus também está em repouso. Olha a situação. Não sei se vocês já voaram de avião, mas se você voar de avião, de onde surgiu esse conceito de repouso, de movimento, né? Tem uma teoria que diz o seguinte: se você estiver dentro de um trem fechado, um trem como os metrôs de alta velocidade,
como o trem-bala no Japão, totalmente fechado, sem você conseguir visualizar lá fora. E aí você estava desacordado e acordou agora. Não tem nenhum experimento na física, não tem nenhum experimento. Esse trem se move com velocidade constante, tá? Não tem nenhum experimento que você possa fazer dentro desse trem que está todo fechado, que você não consegue olhar lá para fora. Não tem nada que você possa fazer para descobrir se esse trem ele está em repouso ou se ele está em movimento. Você não consegue sentir nada. Você viaja dentro dele com velocidade constante e você está em repouso em relação a ele e ele está em repouso em relação a você. A prova disso é que você não consegue sentir o movimento dele. Você não consegue me dizer, me afirmar se ele está parado ou se ele está se movendo. Você só vai saber se você abrir a janela e olhar para fora. Mesma coisa o avião. O avião está lá em cima, viajando a 800 km por hora. É muita coisa. Você não viaja nesse avião assim, ó, aquela velocidade lhe jogando para trás. Não. Você nem sente que ele está se movendo. Se a janela estiver fechada e você tivesse desacordado, desmaiou quando entrou no avião, desmaiou de medo. Acordou agora. Se tiver tudo fechado, não tiver turbulência que trema o avião, você não vai saber se esse avião está se movendo ou se ele está parado. E não tem nenhum experimento que você possa fazer para descobrir isso. Porque você está em repouso em relação a ele e ele está em repouso em relação a você. Fica claro, galera? Dúvidas? Sim, está claro. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quem chegou atrasado, escreve a palavra presente no chat, tá bom? Olha só essa foto desse ciclista aqui, ó. Que legal. Olha como isso exemplifica o que eu estou falando. O ciclista passou por você. Aí você diz, esse ciclista está se movimentando em relação a mim. Tá. Mas olha agora do olhar do ciclista. Olha para essa foto. Você sabe que quando uma foto está tremida, é porque as coisas estão se movendo. Se você tentar tirar foto de criança, de cachorro, é difícil demais, porque o cachorro não para quieto, sempre fica tremido. Criança, sempre fica tremido, porque elas estão em movimento. Olha para essa foto. Quem é que está tremido? As pessoas. Porque as pessoas. Exatamente. Essa câmera ela está focando no ciclista. Então ela está mostrando para você que essas pessoas elas estão em movimento. Se você estiver dentro do ônibus, passou na parada de ônibus, você pode olhar, você está parado dentro do ônibus, você está em repouso em relação ao ônibus, o ônibus em repouso em relação a você. Mas você olha para trás e você diz assim, essas pessoas estão se afastando de mim, elas estão se movimentando em relação a mim. Isso é um conceito de movimento e repouso. Não é interessante? Não é bacana? Olha aqui, ó, você dentro de um trem, você andando num trem, você pode andar para qualquer lado, mas você não se afasta do trem em momento nenhum. Então você, em relação ao trem, você está em repouso. O trem, em relação a você, repouso, mas você, em relação a este carinha aqui, ó, aí você está se movendo, porque você está andando, está distanciando dele. Dúvidas? Perguntas? Até aí? Tá claro? Tá escuro? Nossa, professor, que engraçado. Beleza. Trajetória. Um outro conceitozinho importante, né? O conceito de trajetória, como todos os outros que eu disse até agora, é relativo. Depende do referencial. É simples. É em relação a quê? Qual é o referencial? Tá? Então, vamos lá. Trajetória é o movimento que os corpos vão fazer. E aí a gente vai analisar esse movimento. Que pode ser em linha reta, na vertical, na horizontal. Pode ser uma curva, uma parábola. Certo? E isso depende do referencial. Né? Por exemplo, se você tem aqui um avião
olha só. Você é o piloto do avião. Você está aqui dentro, pilotando o avião. E aí você soltou uma caixa para uma cidade que está precisando de suprimentos. E está isolada. E aí você soltou uma caixa de suprimentos. Está aqui a cidade. Está aqui a cidadezinha. Ah, não, isso é um trem, né? Se o avião está se movendo, presta atenção. Digamos que ele vai diminuir para jogar essa caixa. Digamos que ele já se movendo a 400 km por hora, bem baixinho. 400 km por hora. A caixa que está aqui dentro dele também está se movendo a 400 km por hora. Então, se eu soltar essa caixa, ela vai continuar se movendo para frente com a velocidade de 400 km por hora. Se eu soltar essa caixa quando eu estiver em cima da cidade, ela vai cair lá longe. Porque ela está se movendo para frente ainda. Então, eu tenho que soltar antes. Vou soltar essa caixa antes, porque na hora que eu soltar, ela vai passar a adquirir uma velocidade para baixo e ela vai continuar se movendo com a mesma velocidade que eu tinha para frente. Então, ela vai para frente e vai para baixo, vai para frente e vai para baixo, vai para frente e vai para baixo. Ela vai fazer isso aqui, ó. Soltei. Começou a adquirir uma velocidade para baixo. Quanto mais ela cai, mais ela aumenta essa velocidade. Quanto mais ela cai, mais essa velocidade vai aumentando. A velocidade dela para frente é igual a que o avião tinha. Sei lá, 400 km por hora. E permanece constante até ela atingir o chão. Para o piloto que está aqui em cima, se a caixa está se movendo na mesma velocidade que ele, preste atenção. A caixa está a 400 km por hora, eu estou a 400 km por hora. Soltei a caixa. Quando eu olhar para baixo, a caixa está na mesma velocidade que eu. Toda vida que eu olhar para baixo, ela vai estar embaixo de mim. Quando eu estiver aqui, olhei para baixo, ela está embaixo de mim ainda. Porque ela está se movendo com a mesma... Eu estou desprezando a resistência do ar. Ela está se movendo com a mesma velocidade que eu. Então, se toda vez que eu olhar para baixo, eu vou ver que ela está embaixo de mim, a trajetória que eu vejo essa caixa fazendo é uma trajetória vertical para baixo. Ó, eu vejo essa caixa caindo em linha reta para baixo. Agora, Zezinho que está aqui do lado de fora, olhando essa caixa caindo, Zezinho vai ver essa caixa indo para baixo e para frente, para baixo e para frente. Então, ele vê essa trajetória curva, que nós vamos chamar de parábola. Então, ele vê essa parábola para frente e eu vejo uma linha reta para baixo. Tudo bem. Se eu estou dentro de um ônibus, e aí eu estou me movendo aqui dentro de um ônibus, e aí o ônibus está se movendo e você está parado lá de fora. Na hora que eu passo por você, eu jogo essa borracha para cima. Eu vou ver essa borracha subindo e descendo em linha reta. Se você tivesse sentado do meu lado, você ia ver essa borracha subindo e descendo em linha reta. Mas quando eu estou no ônibus, na hora que eu jogo essa borracha, ó, a borracha para cima e para baixo, para cima e para baixo. Só que se eu jogar a borracha para cima e para baixo, quando eu estiver dentro do ônibus, olha só, joguei para cima, a borracha caiu. Olha a trajetória que ela fez agora, só a trajetória que ela fez, ó, para cima, para baixo. Ela subiu e desceu fazendo uma parábola. Embora, para mim, e para alguém que esteja do meu lado, ela está só fazendo isso, ó, em linha reta. Mas para quem está do lado de fora, ela fez uma trajetória curva para frente, uma parábola para frente. Então aí eu estou tendo dois movimentos diferentes. Eu estou vendo ela subir e descer na vertical, em linha reta. Para quem tem dificuldade, para quem confunde vertical e horizontal, eu costumo fazer assim, ó. Horizontal, lembre da linha do horizonte. Horizonte. Olha como o horizonte está lindo.
Então, linha horizontal. Então, essa daqui é a linha vertical. Então, eu vou ver esse objeto subindo e descendo, e você, ou quem está do lado de fora, vai ver esse objeto fazendo uma parábola para frente. Mesma coisa no trem. Ó. Digamos que tem alguma coisa presa no teto do trem. Para quem está dentro do trem, essa bola ela vai descer em linha reta, porque eu vou ver ele saindo do teto, chegando no chão. Mas quem está no chão, ou quem está fora do trem, vê essa bola caindo em linha reta e indo para frente ao mesmo tempo, porque ela está na mesma velocidade do trem. Então, vê essa bola fazendo uma parábola para frente. Ok? Então, referencial inercial, que eu não disse. Referencial inercial é um referencial que está em repouso ou em movimento com velocidade constante. Todos esses exemplos que eu dei são movimentos com velocidade constante. Porque quando você está acelerando um avião, quando o avião vai decolar, você sente que ele está acelerando. Quando ele vai frear, você sente o freio dele. Um carro também. Se ele acelera de vez, você sente sendo jogado para trás. Se ele freia de vez, você sente sendo jogado para frente. Mas se ele está com velocidade constante, você não sente essa velocidade, tá? Então, tudo isso que eu estou falando é sempre com velocidade constante. E isso é chamado de referencial inercial, quando a velocidade ela é constante ou quando o corpo está em repouso. Corpo pontual, né? Ou partícula é quando as dimensões são desprezíveis. Corpo extenso é quando as dimensões são bem grandes em relação ao objeto estudado. Movimento, quando a distância está se separando entre o referencial e o objeto. E repouso é quando a distância não está variando entre o objeto e o referencial. Ok, galera? Até aí. Perguntas? Dúvidas? Por enquanto tá tranquilo, mas o Dada não tá entendendo. Então vamos aqui. Primeira questão. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é... Vamos lá. Qual dessas alternativas aí é a correta? Vou ler para vocês. Pedro, aluno, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. B, mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual estivesse em repouso. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é 0 para qualquer observador humano. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. E o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Qual a resposta correta? O que vocês acham? Eu vou chutar D. Você vai chutar a letra D? Professor, também é na D também. Você também vai de D? Mais alguém? Vamos ler a letra D. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nada. A nenhum referencial. Você não está em repouso em relação a nada, você sempre está em movimento em relação a tudo? Sim ou não? Eu fiquei entre a D e a A, mas... Todo mundo disse sim, até a senhora. Vamos ver a letra A agora. Pedro, que é aluno, está em repouso em relação aos demais colegas. Essa parte está certa? Se todo mundo estiver sentado? Tá, né? Tá. Mas todos nós estamos nos movimentando em relação à Terra. Aí vamos pensar. Você sente a Terra se movendo? Não. Se você não sente a Terra se movendo, então é porque
você está em repouso em relação à Terra e a Terra está em repouso em relação a você. Ela se move em velocidades altíssimas. E eu disse que um corpo só está em movimento em relação ao outro quando a distância entre eles está aumentando ou diminuindo. A sua distância para a Terra, para o planeta Terra, varia? Não. Não, é constante. Constante. Se você estiver correndo para lá e para cá, a sua distância para a Terra continua a mesma, porque você continua no mesmo canto da Terra. A distância de você para a Terra é a mesma, não variou em nada. Se você estiver pulando, a sua distância para a Terra também não variou em nada. Então, você está em repouso em relação à Terra, a Terra está em repouso em relação a você. Deixa eu dar um outro exemplo aqui que eu esqueci de falar. Ó. Se eu estiver dentro de um ônibus se movendo, estou olhando de cima esse ônibus, tá? A 80 km por hora, e vocês estão aqui em outro ônibus, também se movendo a 80 km por hora. Os ônibus estão na mesma velocidade, um do lado do outro. Eu estou em repouso em relação a você e você está em repouso em relação a mim. Agora, se esses ônibus estiverem assim, ó, um atrás do outro, também a mesma velocidade, 80 km por hora, 80 km por hora. Eu em relação a você, repouso. Você em relação a mim, repouso. Porque nossas distâncias não estão variando. É a mesma coisa da gente estar parado. Eu olhando para você e você olhando para mim. Eu e o ônibus, repouso. Você e o seu ônibus, repouso. Eu e o seu ônibus, repouso. Mesma coisa. Tá bom? Então, como você não sai da Terra, não varia a sua distância para a Terra, porque você está colado na Terra, você está em repouso em relação a ela. Tá certo? Alguém chuta mais alguma? A B, professor. B. Mesmo para mim, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual estivesse em repouso. Eu posso estar andando, eu estou em movimento em relação a vocês, mas eu acabei de falar que nós todos estamos em repouso em relação à Terra. Então, em relação à Terra, eu estou parado, porque eu não estou mudando a minha distância para ela. Em relação à minha roupa, eu estou parado. Em relação aos meus óculos, eu estou em repouso, né? Porque eles estão se movimentando junto comigo. Então, a resposta correta é a letra B. É um conteúdo simples? É. Só que ele tem essas pegadinhas, né? Beleza? Um trem se move com velocidade horizontal constante. Dentro dele estão um observador A e um garoto. Então, tem aqui um observador A e Zezinho. Zezinho aqui. Ambos parados em relação ao trem. Na estação, existe um observador B. Quando o trem passa por essa plataforma, o menino, Zezinho, vai jogar uma bolinha para cima. Façam sempre o desenho, porque o desenho ele ajuda você a entender. Sempre, 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 sempre. Tá? Quando alguém diz, você quer que eu desenhe? Tá entendendo ou quer que eu desenhe? Essa pode parecer ignorância, mas é a forma mais fácil de você entender as coisas, é desenhando. Sabe agora, a gente está passando por alguns problemas, né, velho? Algumas dificuldades de se trabalhar. Algumas coisas em sala de aula, até por ignorância das pessoas, né? Essa ignorância política que nós estamos vivendo. E aí nós estamos, infelizmente, tendo que batalhar com as pessoas para mostrar a eficiência das vacinas, né? Isso é ridículo, porque o Brasil sempre foi um exemplo em vacinação, e hoje a gente tem que estar mostrando para o nosso próprio povo que a vacinação salva vidas, e já salvou milhares, milhões de vidas no próprio Brasil. A gente já erradicou o sarampo por conta dessas ignorâncias das pessoas, voltamos a ter surto de sarampo, por desses, enfim. Então,
Foi necessário fazer um desenho. Ah, essa Coronavac faz a pessoa mudar os genes, sofre mutações genéticas. Meu Deus, velho, não tem como. Gente, mutações genéticas, não tem como o cara sofrer mutação genética, só se tiver elementos radioativos ali dentro e vai causar câncer, né? Não existe isso de mutação genética, não faz a menor ideia, né? Do que está falando esse povo. Então, teve o seguinte problema. Ah, essa vacina tinha uma eficácia de 100%, depois caiu para 70%, depois caiu para 50%, depois... É o seguinte, ela tem uma eficiência de 50%. Você tem 50% de chance de ficar doente e 50% de não ficar doente. Doente e não doente. Se você não ficou doente, show de bola. Se você ficou doente, você tem 70% de chance de pegar alguma coisa mais séria. Ou, desculpa, de não pegar nada mais sério, né? De ser uma coisinha besta. Se você caiu nos 30% e ainda conseguiu pegar uma coisa mais séria, você tem 100% de eficácia de que você não vai ser internado. Você vai ficar doente, vai ter uma gripe, vai ter alguns sintomas, como paladar, olfato, aquelas coisas todas, mas é 100% de eficácia de você não ser internado. Se o cara não faz esse desenho, fica complicado realmente das pessoas associarem. Ah, era 100%, caiu para 70%, caiu para 50%, e muitas vezes, por ignorância, também as pessoas não querem entender. Mas quando você desenha, fica mais simples, certo? Enfim, voltando. O menino jogou, o Zezinho jogou a bolinha para cima. Esse menino A aqui, ó, ele vai ver essa bolinha fazendo que trajetória? E esse menino B vai ver a bolinha fazendo que trajetória? Letra A, ou melhor, 1. O observador A vê a bola mover-se verticalmente para cima, ou seja, subir e descer, e cair nas mãos do garoto. O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Os dois observadores veem a bola se mover na mesma trajetória. O observador A vê a bola descrever uma parábola e vai cair atrás do garoto. Ou seja, o menino iria passar da bola. E o observador B vê a bola se mover verticalmente e cair atrás do garoto. Se eu estou dentro de um ônibus e eu fico jogando isso aqui, ó, esse objeto sempre vai cair na minha mão, porque eu estou me movendo junto com o ônibus, ele está em repouso em relação a mim, eu estou em repouso em relação a ele. A única forma desse objeto não cair na minha mão é se eu jogasse ele para cima e saísse correndo. Aí ele cairia para trás, porque eu ia acelerar em relação a ele. Mas se eu estou com a mesma velocidade que ele, ó, ele sempre vai cair na minha mão. Qual a resposta correta ou quais as corretas? 4. 4. Os dois, ó, quando eu digo aqui, ó, os dois observadores, ele está dizendo o menino A e o menino B. Vem a mesma trajetória. E aí? E aí? 2, não, professor, também? A 4 tá certa ainda ou tá errada? Eu acredito que sim, a 4. Certo? Vamos ver. O observador B vê a bola. Diga. Porque se eu estou num ônibus, como aquele exemplo que o senhor citou, né? Eu acredito, eu chutei por aí. Eu acho que seja 4.
Eu estou no ônibus, por exemplo, você está no ônibus e eu estou do lado de fora. Tá? Ele está dizendo aí que eu, que estou do lado de fora, e você que está no ônibus, vamos ver o mesmo movimento. É o que ele está dizendo na 4. Que Não, o... eu tenho que estar com ele dentro do ônibus. Ele está dizendo assim, o menino A está dentro do ônibus, ou dentro do trem, e o menino B está fora do trem. Na questão, na alternativa 4, ele está dizendo que tanto o menino A quanto o menino B vão ver a bola descrevendo a mesma trajetória. Não, então tá errado. É a 2. Vou chutar a 2 também É a de novo. 2 mesmo. É. Então, a 4 ela está errada. A 2. Correto. Eu imaginei que os dois estivessem fora e olhando o movimento da bola, entendeu? Entendi. Perdão. O observador B vê a bola descrever uma parábola e cair nas mãos do garoto. Esse menino vai ver a bola se movendo tanto para frente quanto para cima e depois vai ver ela fazendo essa trajetória aqui. Correto. E qual é a trajetória que o menino A vê a bola fazer? O menino A está dentro do trem junto com o Zezinho. Qual é a trajetória que o menino A vê a bola fazer? Vê a bola subir e descer ou vê uma parábola? Subir e descer. Subir e descer em linha reta na vertical e cair nas mãos do garoto. Ou seja, ó resposta 1 e 2. Então, as duas respostas, professor? 1 e 2. As duas estão corretas. Ok? Leia com atenção a tirinha da turma da Mônica e faça análise. Cascão encontra-se... Cascão tá andando, vamos lá. Lá vai o as do skate. Aí Cebolinha... Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate no parque? Aí o Cascão... Mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Então, primeiro, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Essa primeira está certo ou está errado? Cascão está em movimento em relação ao skate e em relação à Cebolinha. Skate ele não está, não, que ele está em cima do skate. Então, em relação ao skate, ele está em repouso. E em relação à Cebolinha, ele está em movimento. Ótimo. Cascão encontra-se... Então, essa aqui está errada. Errou! Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate. Até aqui tudo bem, né? Até aí, ó, foi o que vocês acabaram de falar. Mas em movimento em relação ao Cebolinha. Correto. Sim ou não? Que acabamos de falar, né? Em relação a um referencial fora da Terra, por exemplo, em relação à Lua, Lua, oh Lua, diz pra ela que estou aqui. Em relação à Lua, Cascão não jamais poderia estar em repouso. Aqui eu não falei, né, mas eu vou completar agora. Em relação à Lua, por exemplo, a Terra está se movendo. Então, eu estou me movendo em relação à Lua. Em relação ao Sol, eu estou me movendo. Em relação a qualquer corpo que esteja lá fora, lá no espaço, qualquer um, qualquer planeta, qualquer estrela, qualquer satélite, nós sempre vamos estar em movimento, sempre. Porque nunca ninguém lá em cima vai estar paradinho em relação a gente. Sempre vai estar se movimentando. Então, em relação a qualquer referencial fora da Terra,
cascão sempre vai estar em movimento. Então, essa está correta. E, por fim, o skate se comporta como uma partícula em relação ao cascão. Sim ou não? Não. Eu não entendi, professor. Em relação a cascão, o skate é uma partícula. Sim. Sim, é. É, né, a resposta. Ó, eu falei no início do conceito de partícula e corpo extenso. Tá? O skate, perto de cascão, é uma partícula ou é um corpo extenso? Tem suas Partícula. dimensões desprezíveis ou não? É partícula. Partícula. Francilene. O skate eu acho que é uma partícula, professor. Vamos lá. O que foi que eu disse a vocês? O que é a partícula? Partícula é quando as dimensões em relação ao outro objeto são desprezíveis. E corpo extenso é quando eu preciso considerar as dimensões. As dimensões do skate para cascão, para o tamanho de cascão, aquele skate, eu posso desenhar assim, ó. Eu posso desenhar assim, ó. Cascão tá em cima de um skate? Posso? Eu posso desenhar esse skate como sendo esse pontinho, essa partícula de tamanho desprezível? Perto de cascão? Não. Não, é professor. Então, não. Então, as dimensões do skate, ó, não podem ser desprezadas em relação a cascão. Logo, esse skate, ele é um corpo extenso. Tá certo, meninas? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Então, resposta, ó, 2 e 3. Cadê? Aqui, ó. Letra D. Em um ônibus que se desloca com velocidade constante em relação a uma rodovia que passa por uma floresta, um passageiro faz a seguinte afirmação: as árvores estão se deslocando para trás. Ele olha para trás e vê as árvores se movendo. Essa afirmação está correta ou incorreta? Ele pode afirmar isso ou não? Ele pode dizer que as árvores estão se movendo ou não? Na verdade, quem está se movendo é você, né? Que você está passando por elas. Então, a impressão é que você passa e eles estão ficando para trás. Certo, mas eu posso olhar para trás e dizer que elas estão em movimento em relação a mim, sim ou não? Tá, é movimento. Eu estou me movimentando em relação a elas e elas estão se movimentando em relação a mim. Porque eu posso olhar e dizer, essas árvores estão se afastando. Né? Então, tá correto. Tá correto. Tá certo? Eu dizer que elas estão se afastando. Então, esta afirmação está correta. Pois, considerando-se como referencial, são que se movimentam. Então, considerando, eu estou dentro do ônibus, olhei para trás, as árvores estão se movendo, isso está correto. Pois, considerando
Eu não posso dizer que as árvores estão se movimentando considerando as árvores como referencial. Elas não podem ser o referencial, tá? Então, isso aqui está errado. Elas estão se movimentando em relação ao ônibus que eu estou, certo? Então, em relação ao ônibus, eu posso afirmar que as árvores estão se movimentando. Ok? Ok. Ok. Show. Então, dúvidas em relação a essa parte? Perguntas? Tranquilo. Tranquilíssimo, né? Vocês me dão 10 minutinhos, beber uma aguinha, ao banheiro, aí a gente continua, tá? Sim. Ok. Beleza. Eu vou interromper aqui para fazer em duas partes, já que são conteúdos diferentes.